Glória a Deus. Abra sua Bíblia conosco lá em Êxodo, livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Nós vamos ler o capítulo de número 34. Êxodo 34, e nós vamos pegar o versículo 27 até o 35. Então, repetindo aí para você, Êxodo 34, do versículo 27 até o versículo de número 35. Todos acharam, amém? Todos de pé, por favor, passamos a leitura do texto sagrado. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Amém. Amém. Vamos conversar com Deus, vamos orar, ainda em pé. Eu vou pedir para você colocar a sua mão sobre o seu coração e clamar mesmo, como diz a última letra do cântico que foi entoado aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Você possa, nesse tempo de Pentecostes que nós estamos vivendo, clamar pela vinda do Espírito Santo sobre a sua vida, pelo impacto da presença de Deus. Pai, nós oramos, Senhor, nós queremos ser transformados aqui nessa noite. Nós temos um clima, uma expectativa de que está por vir algo novo sobre nós, de que está por vir algo do qual nós nunca experimentamos e temos aguardado, e às vezes chegamos até realmente perguntar se vai acontecer, mas uma certeza tem nos movido, a certeza da tua graça, a certeza da tua presença e a certeza de que o Senhor não é um Deus mentiroso. E se o Senhor não é um Deus mentiroso, nós sabemos disso. Então, Pai, coloque o nosso coração no rumo certo, coloque o nosso coração à disposição para sermos impactados, transformados em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Então, hoje nós voltamos àquela série de pregações, Deserto, um lugar onde Deus forja, trata o nosso caráter, e a pregação de hoje é que no deserto nós temos medo da presença de Deus. Então eu queria te convidar a fazer um exercício comigo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, uma pergunta muito séria. Pergunta para ela aí, você tem medo da presença de Deus? Pergunta de novo. A segunda pergunta dói mais. Pergunta de novo. Porque Pedro, quando Jesus perguntou para Pedro se
se Pedro o amava, Jesus perguntou 3 vezes, porque na primeira é fácil a gente enganar, na segunda também, mas na terceira, se a pessoa mudar o tom, você já vê assim que não é tão verdadeiro assim. Queridos, nós estamos diante de um texto interessantíssimo. Um texto marcado pela presença de Deus de forma extraordinária, de forma inenarrável, de forma que não existe uma explicação lógica para descrever a presença de Deus. Por isso, quando nós temos uma experiência com Deus, a gente conta, nós corremos o risco das pessoas ouvirem e dizer assim, que experiência boba teve aquele irmão, teve aquela irmã. Um exemplo claro disso foi a experiência de John Wesley, o fundador do metodismo. Ele disse que já era religioso, já era formado, já tinha sido enviado até mesmo para as missões, tinha fracassado, falava de algo que nem ele mesmo tinha certeza, e um dia ele vai meio contra gosto, ele não estava nem querendo ir, porque talvez ele estivesse como algum de nós, ele estivesse pensando assim, mais um culto, mais aquele louvor, mais aquela palavra, mais aquelas pessoas, eu não sei se vou. E aí bate um negócio na gente, a gente fala, não, eu vou. E foi exatamente isso que aconteceu com Wesley. E ele disse que chegando lá, foi lida uma carta escrita, né, baseada no livro de Romanos, carta de Lutero, sobre salvação pela graça. E ele descreve a sua experiência de maneira muito simples. Ele descreve assim, naquela noite senti meu coração estranhamente aquecido, ou senti meu coração abrasado, ou se traduzir como o Roberto Carlos canta na música, meu coração amanheceu pegando fogo, né? Foi a tradução. Ele sentiu incendiar a sua alma. E quando ele teve essa experiência simples, na descrição, porque é muito difícil descrever algo sobrenatural, aquela experiência, embora simples nas palavras, mudou a história de uma nação, mudou a história da Inglaterra, e por que não dizer, tem mudado a minha e a sua vida, porque nós somos metodistas. Amém? Então, essa experiência com Deus. Agora, o que eu tenho percebido, irmãos e irmãs, que muitos de nós, embora façamos orações, embora participamos de culto, embora até pedimos, vem Espírito Santo, embora até clamamos, queremos mais da presença de Deus, embora até cantamos, mais perto quero estar, ou perto quero estar junto aos seus pés, nós temos dentro de nós ainda uma cisma, um medo da presença de Deus e da onde isso pode nos levar. E ainda outra questão, o que será que Deus vai pedir de mim? Nós temos medo. Nós ouvimos alguns testemunhos e nós achamos bonito. Nós achamos muito bonito, por exemplo, quando alguém chega e diz, não, porque Deus falou comigo que eu deveria sair do meu emprego e dedicar-se integralmente à obra do Senhor. A gente aplaude aquela pessoa, mas a gente diz, graças a Deus que não é comigo, porque eu não largaria o meu emprego. Nós temos medo da presença de Deus, porque a fundo nós não sabemos aonde isso pode nos levar.
e quais serão as renúncias das quais nós teremos de fazer. Então, aí nós rotulamos quem pode ser alvo da presença de Deus, o alvo das coisas de Deus. Aí a gente diz, não, quem tem que sentir a presença de Deus é o pastor. Ou senão a gente fala, não, quem tem que sentir a presença de Deus é o ministério do louvor. Aí, quando trata-se dos frutos, então, nosso problema é maior ainda. Não, que é isso? Quem tem que expulsar demônio é pastor. Eu estou fora desse negócio. Quem tem que curar as pessoas é pastor. Agora, me mostra na Bíblia onde está escrito que, por ter o título pastor, eu ou qualquer outro temos privilégios ou poderes especiais. Não tem. Até porque Deus não conversa com título. Deus, quando vai conversar, Ele não diz doutora Sônia. Ele diz Soninha, de preferência, porque Deus é afetivo, é amoroso. João escreveu a sua carta lá dizendo, filhinhos. São palavras que demonstram afetividade. Então Deus não conversa com título, mas eu limito o poder de Deus quando eu digo assim, não, esse negócio de sentir a presença de Deus não é para mim não. É para o pessoal do louvor, é para o pessoal da oração, é para a liderança. Aí a liderança diz, não, é para o pastor. E nós vamos nos esquivando e nós vamos perdendo a oportunidade de sermos cheios da presença de Deus. O triste é isso. Nós vamos transferindo, rejeitando, desprezando aquilo que é nosso, porque Deus te chamou para ser um homem e uma mulher cheia da presença dEle. Deus te chamou não para segui-lo à distância, como a gente diz lá na roça, com o rabo dos olhos, muito longe, Deus lá no final, lá na esquina e você aqui, quando, na verdade, o maior plano, o maior desejo de Deus é que você ande lado a lado com Ele. Então, irmãos, nós desprezamos o que é nosso. Nós abrimos mão da presença de Deus, trocamos a presença de Deus por qualquer coisa nessa terra. E era exatamente isso o que o povo do deserto fazia. O povo dizia, esse negócio de extraordinário não é conosco, é com Moisés, afinal de contas Moisés é o nosso líder. Esse negócio de fabricar gurus não é novo. O povo sempre quis guru quando se trata de entrar na presença de Deus. O que é um guru? Se alguém não souber, é alguém que eu consulto para ele consultar a Deus. Jesus acabou com isso. Quando Jesus morreu na cruz, diz o relato bíblico que o véu do templo se rasgou. Que eu não preciso da mediação. Que eu não preciso, por exemplo, o erro doutrinário católico em dizer que Maria é intercessora minha para chegar até Deus. Eu não preciso de intercessor para chegar até Deus. Ele está entre nós e é o nosso dispor para chegar a Ele. Mas nós queremos fabricar um guru. Olha, por favor, eu não tenho interesse em ser seu guru. Eu quero ser apenas seu pastor. Porque a presença de Deus nessa igreja não pode estar restrita a mim, a qualquer um. Mas a presença de Deus tem que inundar
todas as vidas que estão nesse lugar. Todas as vidas. Você nasceu para ser um homem e uma mulher que vivam na presença de Deus. E aí, irmãos, o grande problema é esse. A igreja brasileira hoje, nós vivemos numa sociedade preguiçosa, onde a gente está em busca de coisas prontas. Para que eu orar se o meu pastor ora? Para que eu adorar se o ministério de louvor faz isso? Ou algumas igrejas que têm músicos pagos, né? O ministério é pago para isso. Então a gente vai transferindo a nossa responsabilidade, perdendo a nossa bênção, e aí a gente encontra em problemas gravíssimos. O que é a presença de Deus? Como eu disse lá no comecinho da pregação, a presença de Deus é algo indescritível. A presença de Deus é sair de uma esfera natural e entrar numa esfera do sobrenatural, aonde você não tem o controle, mas o controle pertence ao Espírito Santo. A presença de Deus é ser sacudido por Ele. E a presença do Senhor não é para te bater, não é para te ferir, mas a presença de Deus é para encher o seu coração e para curar todas as feridas da sua alma. A presença de Deus é também para fazer você descobrir de que não existe nada mais importante, nada mais gostoso do que a presença do Senhor. Eu conheço pessoas que eram usuários de drogas fortes, daquelas que deixam o cara muito louco mesmo, faz o cara sair de si, faz o cara ser o cara mais corajoso da terra. E eu conheço esses ex-drogados, que hoje são servos e servos do Senhor, e dizem assim: pastor, quando eu estava lá no mundo, eu achava assim, a droga é o máximo, a droga me tira de mim mesmo, me faz ficar, olha, me sentir o melhor cara do mundo, a melhor menina do mundo, mas hoje que eu sinto a presença de Deus, eu sei que não há nada que se possa comparar com a glória de Deus. Isso é a presença de Deus. A presença de Deus também nos lembra de que nada tem mais valor do que essa presença que muda a nossa história. Toda pessoa que teve um encontro com a presença de Deus descobriu que tudo na vida dela é lixo. Como diz o apóstolo Paulo, aquilo que eu julgava importante, aquilo que eu buscava para a minha vida, hoje eu considero lixo, porque eu achei o incomparável de Deus para a minha vida. Eu estou em outra dimensão, eu não estou mais buscando os confortos do mundo, eu não estou mais buscando as famas, eu não estou mais buscando dinheiro. Agora, irmãos, há pessoas que rejeitam a presença de Deus também, porque elas preferem morrer agarrada com os sonhos delas do que viverem os sonhos de Deus. E o pior de tudo isso é que, embora Deus não negue o nosso direito de escolha, Deus não acabe com o nosso livre-arbítrio, uma coisa é verdade. Quando você é escolhido para uma missão e você rejeita, você vai somente atrasar o plano de Deus, ser infeliz, porque quando Ele te chamou para algo específico, o melhor de nós é dizer o que disse o profeta Isaías. O profeta Isaías também tinha seus sonhos.
profeta Isaías também tinha o seu programa de vida. Agora, quando ele vê a presença de Jesus, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A presença de Deus nos faz descobrir que tudo aquilo que nós estamos esperando é lixo, se não for a graça de Jesus, os sonhos de Deus. Amém? Eu queria ler com vocês, voltar com vocês em alguns versículos da palavra de Deus. Versículo 28 do capítulo 34. Olha que coisa interessante. O texto diz que Moisés passou quantos dias e quantas noites na presença do Senhor? 40 dias e 40 noites, sem beber, sem comer. Isto mostra que Moisés estava, sobretudo, interessado na presença de Deus. Isso mostra que Moisés não estava preocupado quanto ele tinha no banco. Moisés não estava preocupado quando ele ia dar um salto na carreira. Moisés não estava preocupado quantos investimentos ele teria para fazer no dia seguinte. Mas a sede do coração de Moisés era para estar na presença de Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos precisando de sede. Estamos precisando de querer. Nós temos que parar de orar por orar. Nós temos que parar de cantar por cantar. Nós temos que parar de ouvir por ouvir. Mas precisamos desejar ardentemente a presença de Deus. Amém, gente? Nós precisamos não nos conformar com uma vida rasa, com uma vida superficial, com uma vida onde nós sentimos qualquer coisinha ali e achamos que estamos adentrando o Santo dos Santos, achamos que estamos no céu, mas nós devemos ter uma sede incontrolável pela presença de Deus. E se você tiver sede pela presença de Deus, Ele está aqui para te dar água viva. O grande problema não é que Deus não tenha água. O grande problema é que a igreja não tem sede. Não está faltando água no trono de Deus. Não está faltando desejo de Deus em abrir as portas. Não está faltando vontade de Deus em abençoar. O que está faltando é vontade no povo de ver a chuva de Deus cair. O que está faltando é dentro de nós um desejo maior pela presença de Jesus Cristo. Imagina se Deus colocasse no nosso coração assim, ó, eu estou direcionando você, você vai ficar 40 dias num lugar, porque você vai orar, sentir a minha presença, a gente ia apresentar uma agenda para Deus e dizer assim, olha Deus, eu tenho isso e aquilo outro, não dá, eu não tenho tempo para a presença do Senhor. Boa parte das pessoas hoje, boa parte dos crentes hoje do Brasil não tem meia hora para passar na presença de Deus, mas tem 1 hora para passar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, na televisão e na internet, em qualquer coisa por aí. Mas não tem tempo. Na verdade, irmãos, eu penso que Deus está doidinho para derramar uma chuva do seu Espírito sobre nós. Mas a gente está brincando de faz de conta
que eu quero. Faz de conta que eu quero. Montamos um belo cenário. Montamos um belo teatro. Achamos que somos capazes de convencer a Deus, mesmo com a nossa falta de sinceridade. Achamos que somos capazes de passar a perna até em Deus, achamos que somos bons, achamos que somos espertos, mas quando de fato chega a nossa hora de ir para a presença, não há desejo, não há sinceridade. A Bíblia não mente. E a Bíblia nos escreve que se nós buscarmos ao Senhor de todos os corações, nós acharíamos. O problema não é que Deus está escondendo de nós, é que nós estamos escondendo da presença de Deus. É que nós estamos agarrados ao mundo. É que nós estamos apaixonados muito mais pelas coisas deste mundo, que vai acabar e que não vai sobrar nada, que não vai sobrar um centavo na sua conta, que não vai sobrar o seu terreno, que não vai sobrar o seu carro, que não vai sobrar nada, e nós estamos agarrados com isso, esquecendo de buscar a presença de Deus. Agora Moisés não. 40 dias e 40 noites, e Moisés não era vagabundo, e Moisés era um homem honesto, trabalhador. Agora, nada importa mais para ele do que a presença de Deus, e que você que está aqui nessa noite, possa sair daqui hoje dizendo, nada é mais importante para mim do que a presença de Deus. O diabo vai oferecer conforto para você, querido, não precisa nem Deus ofereceu, ele ofereceu para o próprio Jesus. Ele levou Jesus no monte e disse, você quer dinheiro? Está aqui. Você quer riqueza? Está aqui. Você quer poder? Está aqui. Você quer fama? Está aqui. E Jesus disse, a minha vontade, o meu prazer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que eu acho triste é o que Jesus recusou, é o que a gente anda buscando. Jesus recusou fama. Jesus recusou riqueza. E o que a gente busca nesse mundo? O que a maioria das pessoas buscam? O que a maioria das igrejas busca? Jesus recusou conforto. Ele diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a gente vive doido por conforto. Nós não nos conformamos, queremos o carro aquilo, o carro que fala, o carro que canta sozinho, o carro que faz isso, a televisão que eu bato palmas, ela muda de canal, enfim, nós queremos conforto. Há uma visível falta de sede da presença de Deus. Até mesmo de pessoas que vivem em oração. Queridos, oração é uma bênção. Mas orar por orar, escuta essa frase aqui, quem mira em nada, acerta em cheio. Se você não tem alvo nenhum, se você não tem, eu estou orando, sabe, eu estou orando só, eu estou orando, está legal, eu estou orando. Mas para quê? Não, eu estou orando. Então, pelo menos você diz, seja feita a tua vontade na minha vida, Pai. Jesus, aliás, a Bíblia nos lembra lá nos Salmos e também no profeta Isaías, derramarei águas sobre os sedentos. Quem não quer água, Jesus não vai derramar, mas que você queira a presença de Deus mais do que tudo na sua vida. Amém?
Examine comigo mais um versículo bíblico, que é o 34, 29. O rosto de Moisés, quando ele desce do monte, ele desce aqueles 40 dias de oração, dia e noite, o rosto de Moisés estava resplandecente. O rosto de Moisés era visível a presença de Deus. Ele não sabia que o seu rosto estava mudado, não tinha espelho naquela época. Moisés não tinha dado uma olhadinha no espelho, mas quando Moisés desceu, as pessoas viram. E as pessoas não ficaram muito maravilhadas, não. As pessoas ficaram assustadas, porque elas não eram acostumadas com a presença de Deus. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Cutuca o seu irmão e dá uma cutucadinha nele. Pode cutucar. Preste atenção nisso aqui. Escuta essa, por favor. As pessoas estão acostumadas com o milagre de Deus, mas não estão acostumados com a presença do Deus do milagre. Gente, ninguém recebeu mais milagres do que o povo do Egito, o povo de Israel que foi tirado do Egito. Esse povo viu o mar vermelho fechar para eles passarem. Esse povo viu Moisés tocar na pedra e a pedra sair água. Esse povo tinha uma nuvem de dia para tapar o sol e outra noite para esquentar o clima do deserto. Esse povo viu e comeu uma comida que jamais nós comemos. Uma comida que ninguém sabe, porque ela caiu do céu. Uma comida chamada maná. Eu creio que era picanha, mas não tenho certeza. Maná. A gente brinca, mas nós não sabemos. Agora, esse povo comeu comida do céu, caída do céu para eles. Ninguém experimentou tantos milagres. Só que esse povo não era acostumado com a presença de Deus e nem estava aí para a presença de Deus. Eles queriam o milagre. Tem alguma coisa parecida com o dia de hoje, sim ou não? O povo quer o quê? Milagre ou a presença de Deus? Milagre. A igreja a igreja que está bombando por aí, não é a igreja onde o Espírito Santo se levanta, onde o Espírito Santo fala, onde gente se arrepende, onde gente chega a chorar por pecado. Que chorar por pecado, gente? A gente peca de manhã e à noite está no altar e está tudo bem. Sai da igreja, na porta da igreja, conta uma mentira e está tudo bem. Não tem mais choro por pecado. Não tem. Felizmente, acostumamos. Fabricamos um Deus que batemos no peito e ainda dizemos, meu Deus é brasileiro. Não. O grande problema é que nós não podemos nos contentar com o milagre. Ele é tremendo, ele é bênção. Deus faz milagres, mas milagres é muito pouco. O que basta nas nossas vidas, o que precisa ser o nosso motivo de vir à igreja, o que precisa ser o nosso motivo da nossa oração, é sermos cheios da presença de Deus. Quando o pessoal vê o rosto de Moisés brilhando, resplandecendo, eles sentem medo. Diz, esse negócio aí não é comigo não, esse negócio é com o líder. É líder que tem que sentir a presença de Deus. Porque se o meu pastor tiver unção, eu estou debaixo da unção. Porque se o meu pastor orar, eu já sou automaticamente um orador. Porque se o meu pastor for salvo, eu vou de carona com ele. Lamento, querido, mas não vai.
eu também não vou de carona com nenhum de vocês. Claro que a vida santa do pastor, da pastora, interfere na igreja. Claro que a vida santa sua interfere na igreja. Agora, a presença de Deus, mais uma vez eu digo, ela não restringe a títulos, mas a presença de Deus é sobre todos e todas que querem. Pergunta aí para o seu irmão, você tem medo da presença de Deus? Vai que Deus peça o seu Isaac, né? Vai que Deus pede aí a coisa que você mais gosta. Olha que interessante. E olha que coisa mais preocupante. Vamos ler de novo, vamos ler comigo o 35. O Êxodo 34, 35. Sabe o que Moisés teve que fazer? Começar a usar um véu no rosto, porque o brilho da presença de Deus trazia medo e dúvidas na cabeça das pessoas. Então ele tinha que colocar um véu. Quando ele entrava na tenda para falar com Deus, ele tirava o véu. Por que ele tinha que usar isso aí? Porque as pessoas não entendiam a manifestação da presença de Deus. Porque a presença de Deus assustava as pessoas. Porque a presença de Deus era estranha para aquelas pessoas. Estranha para aquelas pessoas que diziam ser o povo de Deus. Queridos, será que Deus é um estranho para nós? Será que nós somos tão mecânicos nas nossas apresentações, nos nossos cultos, que corremos o risco de não reconhecer Deus? Porque o que nós estamos vivendo hoje é uma forçação de barra da presença de Deus. Eu já vi muita coisa dentro das igrejas. Eu já vi desde gente pegando pessoas, inclusive a mim mesmo, e derrubando no chão. Você cai por bem, ou eu sufoco você até você cair. Tudo que você imaginar de estranho que possa acontecer, já aconteceu dentro das igrejas. Está acontecendo. Eu, ouvindo rádio, quarta-feira, quando estava viajando, fiquei espantado com um pastor. Eu não vou chamar isso de pastor. Ele fazendo a campanha lá na igreja dele, vendendo lotes no céu. E cada lote no céu custa 10 mil reais. 10 mil reais, está mais barato do que na terra. E o pior de tudo é que ele dizia, gritando, que várias pessoas já compraram essa certidão simbólica, mas se você comprar essa certidão simbólica, tenho certeza que Deus vai te dar. A que ponto chegamos nós? Forçação da presença. Gente derrubando, gente gritando, gente fazendo tudo que... Agora, ali não, ali era a presença pura e santa de Deus. O rosto de Moisés estava resplandecendo, porque ele estava tomado com a presença do Espírito Santo. Mas só que aconteceu?
era estranho esse Deus para o povo. Esse Deus não era o Deus do auê, não era o Deus da farra, mas era o Deus Jeová, o Deus poderoso, o Deus que se fazia presente, e o povo não entendeu. E o povo não suportava a presença de Deus. Jesus, quando morreu, ele ressuscitou. Lá em Lucas está escrito isso, Lucas 24. E Jesus começa a caminhar entre os discípulos que estão na estrada de Emaús. E ele disse: tanto tempo estive com vocês e não me conheces? Os próprios discípulos não reconheceram a presença de Jesus. Eu creio, querido, que nós nos julgamos tão espirituais, mas incorremos no risco de não conhecermos a presença de Deus, porque não estamos acostumados com a presença de Deus. Estamos acostumados com performance, com teatro, com montagem barata, e não com a presença de Deus. Porque onde está a presença de Deus, há temor e tremor. Onde está a presença de Deus, há apavoração pelo pecado e sede de santidade. Onde está a presença de Deus, há quebrantamento de coração. Onde está a presença de Deus, há conserto de vida. Onde está a presença de Deus, há perdão. Onde está a presença de Deus, há pressa em buscá-lo, em tê-lo no coração, em sair da mesmice, em escrever uma nova história. A última coisa que os crentes têm medo hoje é de pecar. E quando vem a presença de Deus, a primeira coisa que nós temos medo, raiva, nojo, é a do pecado. É aquela palavra que o Senhor disse para Moisés: tire as sandálias, porque o lugar onde vocês pisam é lugar santo. Então, irmãos e irmãs, eu quero que Jesus nos dê a graça de que você entenda, eu entenda, de que a presença de Deus é para todos nós. De que você não pode passar transferindo a sua responsabilidade. De que você não dê graças a Deus porque tem alguém que faz alguma coisa, mas que você possa dizer: Pai, eu estou aqui, envia a minha vida para sentir a Tua presença. O que me dói sinceramente na alma, igreja do Senhor, é que nós somos tímidos para as coisas de Deus. Mas nós não somos tímidos para pecar. Nós não somos tímidos para contar piada pornográfica. Não somos tímidos para falar mal da vida dos outros. Mas nós somos tímidos para entrar na presença de Deus. Moisés passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Se eu, como pastor, convocar a igreja para passar 24 horas na presença de Deus, sinceramente eu tenho medo de quem viria, porque é surgir compromisso de tudo quanto é lugar, porque a presença de Deus não é prioridade na nossa agenda. Nós corremos o risco de ficarmos em 3, 4, 5 pessoas e ainda dentro dos nossos corações dizendo: ai Deus, faz esse relógio passar logo. Ai Deus, faz esse tempo andar. Ai Deus, esse negócio está chato. Esse negócio está monótono. Porque nós, queridos, nós queremos satisfazer a nossa vida
com Deus e não em Deus. Nós temos medo. Se nós chamarmos o nosso povo para adoração, você pode marcar no seu relógio aí. É 2 minutos. Um começa a olhar para a esquerda, o outro pela direita, o outro senta, o outro deita, o outro sai, o outro vai no banheiro, o outro vai beber água, o outro vai para isso, o outro vai para aquilo, porque a presença de Deus parece não ser conosco. Porque a presença de Deus parece não ser problema nosso. Porque a presença de Deus nós achamos, se eu tiver alguém que sinta, ela vai vir sobre mim. Nós queremos um evangelho barato, onde o nosso líder tem que orar, tem que fazer tudo, tem que nisso, aquilo, porque ele é o nosso líder. Mas isso é tudo equivocado, querido. Todos nós devemos ter paixão pela presença. Todos nós devemos soluçar, chorar pela presença de Deus. Todos nós devemos dizer o que diz o salmista Davi: assim como a corça anseia pelas águas, o meu coração anseia por ti, Senhor. Que a gente pare de transferir para o outro, porque não queremos ser tocados. Que a gente queira mais e mais a presença de Deus. Como disse o cântico que nós cantamos, vamos provar. Vamos provar. Quão real é a presença de Deus. Há uma citação de Salomão quando ele inaugura o templo, e ele diz que a presença de Deus veio sobre aquele lugar, que a Shekinah, a glória de Deus veio sobre aquele lugar, e as pessoas não podiam ficar mais de pé. Que isso aconteça nesse lugar também. Que a gente caia vazio e levante cheio. Porque certa vez, lá na Inglaterra, começou uma onda de pessoas caírem. E caía, e caía. E foram perguntar para Wesley o que ele achava disso. E ele disse o seguinte: eu não importo quando cai. Eu quero ver fruto quando levanta. Cair é muito fácil. Mas o fruto quando nós levantarmos. Eu tenho uma esperança que a glória de Deus possa invadir esse lugar. Eu tenho uma esperança, queridos, que a glória de Deus possa invadir a sua vida. Mas eu espero que vocês queiram, porque senão não vai rolar. Eu espero que vocês clamem, como se fosse a coisa que você mais queira. Quando Ana vai orar por Samuel, para que Deus desse um filho, o profeta confunde, acha que ela está bêbada, de tanto que ela clamava. As igrejas hoje estão chamando o gato, psiu, 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 e não clamando a Deus. Sabe por quê? Aí você diz, não, mas não é pelo grito. É, verdade. Mas a falta de interesse também é notável entre nós. Concluo essa pregação dizendo que eu tenho um sonho, tomara que não seja o meu, tomara que seja o nosso,
de que essa igreja seja tão cheia da presença de Deus, que as pessoas, ao botarem os pés nessa porta, seja curada, seja transformada. Eu tenho um sonho que Deus comece a mandar pessoas para cá e que só de entrar aqui os demônios tenham que bater em retirada sem precisar aparecer. Porque a glória de Deus não precisa fazer, não precisa ibope. Eu tenho um sonho, querido, que você e eu sejamos desesperados pela presença de Deus. Tomara que seja seu também. Porque sabiamente diz o velho ditado, uma andorinha voando sozinha não faz verão. Você tem sede da presença de Deus? É o primeiro teste agora. Coloque-se de pé no seu lugar. Se você tem sede da presença de Deus, clame por ela, não chame gato não, mas clame pela presença de Deus. Pode clamar, queridos. Não quero interceder por você agora não. Não quero mediar a tua conversa com Deus não. Eu não estou aqui para isso. Tomara que o teu povo queira água, Senhor. Clame pela presença de Deus. Será que vocês realmente querem a presença de Deus? Quero a tua presença, Senhor. Quero a tua presença mais do que tudo na minha vida, Deus. Quero a tua presença, Deus. Quero, Senhor, nessa igreja. Não vou orar no microfone não, queridos. Eu quero você que quer, você que não quer, não precisa fazer, mas se você quer, clame a presença de Deus. Você é capaz, querido. Clame pela presença de Deus. Mas não faça oração morta. Não faça orações. Não fique de pé só porque foi solicitado. Mas seja sincero, pelo menos diante de Deus. É muito tranquilo você mentir para o pastor, mentir para quem você quiser.
Mas seja sincero, pelo menos diante de Deus. Seja nobre. Pelo menos diante de Deus, fale o que realmente você quer. Porque até Deus está cansado das nossas orações sem sentido, sem profundidade, sem verdade. Que você queira aquilo que você está pedindo. Que você queira aquilo que você está pedindo. Queria que aqueles que querem a presença do Senhor saíssem do seu lugar e viessem aqui para o altar agora, em nome de Jesus. Venham todos para o altar, todos que querem a presença de Deus. Venham para o altar, mas vem clamando. Vem clamando pela presença. Erga suas mãos, se renda. E diga a Deus: eu quero sentir a tua presença. Eu quero ser transformado. Eu quero, Pai, entrar no Santo dos Santos. E que o nosso rosto resplandeça da presença do Espírito Santo. Que as pessoas que olhem em nós veja o brilho da tua graça. Veja, Senhor, o brilho da tua graça nos nossos corações. Veja o Senhor nos transformando. Veja o Senhor nos lavando. Veja o Senhor mudando a nossa história de vida, Pai. Oh Deus, quebra todos os céus de bronze sobre a igreja de Itapeva e faz a tua chuva descer nesse lugar. E faz a tua chuva tocar nos corações. E faz a tua chuva tocar nas vidas. Oh Deus, quebra toda indiferença. Tem misericórdia de nós. Tenha compaixão do teu povo, Senhor. Perdoa as orações falsas. Perdoa, Senhor, as mentiras no altar. Perdoa as mentiras no corpo de Cristo. E desça com a tua presença. E que o bairro, a cidade de Itapeva, veja o resplandecer deste povo. Sopra, Santo Espírito. Toca em nós. Sopra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.